Então, irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Atos. Hoje vamos iniciar o capítulo 15 de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos, como nós bem sabemos, estamos estudando este livro, que é o livro histórico do Novo Testamento. E é histórico porque ele registra a história da igreja, a igreja primitiva, como a história ocorreu, como aconteceu, e como o Evangelho se expandiu, como aconteceu a pregação da palavra e como isso trouxe consequências na vida de quem ouve, tanto positivas como também negativas. É o que nós vamos ver hoje, com o tema Pregar a Cristo traz consequências. Nós vamos perceber as consequências que vêm, tanto positivas quanto negativas. Mas o importante é que, ao final desta mensagem, saiamos entendendo quão importante é viver o Evangelho em nossas vidas, a fim de que o Senhor Jesus seja visto em nós, através das nossas ações, dos nossos atos, de maneira que alguém possa nos identificar assim com Ele, como aconteceu com os apóstolos no passado, que eram identificados porque andavam com Jesus, falavam como Jesus, e assim queremos nós viver a nossa vida. Vamos então ao capítulo 15 de Atos, que diz assim: Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor
e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que os pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Até aí o versículo 21. Então vejam, irmãos, o que ocorre aqui é uma situação, uma controvérsia, em que, após a viagem missionária, a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, eles pregaram o evangelho e muitas pessoas se converteram, dentre os gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus. E os judeus são aqueles que detinham a escritura da época, o Antigo Testamento. E os judeus que vinham do judaísmo mantinham aquela religiosidade a prática da circuncisão, e de tantas outras normas e regras provenientes do judaísmo. Eles estavam nesse processo de transição, saindo do judaísmo para o cristianismo. Só que o fato de o judeu manter a tradição de circuncidar-se não deveria ser motivo para ele impor isso àqueles que não eram judeus, que era o caso dos gentios. Mas não foi isso que aconteceu. Alguns indivíduos, certamente sem autorização nenhuma, não eram apóstolos, eles se levantaram lá e ensinavam àqueles irmãos gentios que estavam crendo e se convertendo, que eles deveriam se submeter à circuncisão. E exigiram isso. E o pior, dizendo assim, se que eles não circuncidassem, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Olha só, isso é uma distorção absurda do Evangelho. O Evangelho, até então pregado pelos apóstolos, apontavam tão somente para Cristo. Jesus já era suficiente para a salvação. A tradição judaica, os ritos religiosos judaicos não serviram para salvá-los, nem a eles, judeus, quanto mais os gentios. Mas eles queriam impor essa condição. Vejam o perigo que é quando as pessoas, aqueles judeus se diziam cristãos, eles se diziam que estavam fazendo parte da igreja ali, e os irmãos gentios que estavam adentrando a igreja, recém-convertidos, foram abordados por eles, aqueles irmãos que já estavam lá há mais tempo, e dito a eles que eles teriam que circuncidar-se. E, para piorar a situação, além de exigir a circuncisão, atribuir esse rito da circuncisão à salvação deles. Então, isso ali ficou claro e evidente que eles estavam distorcendo o Evangelho. Por isso que Paulo e Barnabé foram lá e contenderam com esses irmãos que estavam ensinando falsamente esta situação para aqueles irmãos. Eles se contenderam e, segundo o texto, aí nos relata, essa contenda não foi pequena, não foi uma discussão pequena, algo que se prolongou por muito tempo. Dizem os comentaristas que Paulo e Barnabé passaram 1 ano naquela cidade, Antioquia, pregando o Evangelho, ensinando os irmãos. Então, eles debateram, discutiram com eles, e então tomaram uma decisão. Resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros, dentre eles, também subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Aqui é uma situação que é muito parecida com a nossa denominação, com a Igreja Presbiteriana do Brasil, quando quer resolver questões doutrinárias. Aqui era uma questão doutrinária que estava acontecendo. E aí é assim que procede-se da mesma forma. Recorre-se ao concílio superior. Quando a situação não resolveu no concílio inferior, vai-se ao concílio superior. O que concílio eu estou dizendo? Ali na igreja de Antioquia,
a liderança acontecia por meio dos missionários, Paulo e Barnabé, os apóstolos Paulo e Barnabé. Mas o centro, né, o concílio que regia todo aquele trabalho que estava sendo realizado, né, as igrejas estavam sendo fundadas, era em Jerusalém. Então, quando eles queriam resolver a questão, olha, vamos recorrer, vou usar um termo que seria aqui nosso, né? A gente está em conselho, igreja local. Se tivesse uma questão que ninguém chegava a um denominador comum, vou recorrer ao presbitério. Do presbitério, recorre-se ao sínodo. Do sínodo, recorre-se ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, existem todas essas instâncias na nossa denominação, os concílios. A nossa igreja é uma igreja conciliar. Por isso, o nome é presbiteriana, porque é regida por presbíteros. Então, presbíteros docentes, presbíteros regentes. Docente é o presbítero pastor, regente é o presbítero, são os demais presbíteros. Então, vejam, essa é a estrutura da nossa denominação. E aqui, em Atos, nós percebemos algo parecido com o que nós temos hoje. Quando houve aquela situação naquela igreja local, então se recorreu ao Concílio de Jerusalém, onde lá estavam os apóstolos e presbíteros, para resolver a questão que estava sendo suscitada ali no meio da igreja. A questão era: deveriam os crentes recém-convertidos, não judeus, os gentios, se submeter à circuncisão? Os judeus convertidos estavam corretos em exigir dos crentes gentios a circuncisão? Essa era a questão a ser debatida e chegar a uma resolução. E assim então foi feito. Eles foram enviados, Paulo e Barnabé, e um grupo de irmãos, até certo ponto acompanhados pela igreja. Então a igreja foi acompanhando eles, muito interessante isso, né? E então eles viajaram, atravessando a província da Fenícia e da Samaria, e enquanto eles iam atravessando nessas viagens, eles paravam em determinadas cidades, como o caso aqui, é Fenícia e Samaria, e olha o que eles faziam, narrando a conversão dos gentios. Então, quando eles paravam numa determinada cidade, chegavam lá na igreja, pregavam e diziam: irmãos, olha o que Deus fez na vida dessas pessoas. Eles se converteram a Cristo. E aí, qual era a causa? O que causava isso? Alegria, grande alegria a todos os irmãos. Então percebam, quando se narrava a obra que Deus estava realizando na vida das pessoas, libertando elas da vida de pecado, trazendo elas para a condição de salvação, não havia nenhum interesse das pessoas ficarem... Foi circuncidado? Não havia isso. Não tinha essa exigência. O que existia era a pregação do Evangelho e positivamente causava conversão de quem ouvia e cria. E era isso que era importante, a conversão das pessoas, a salvação das pessoas. E isso trazia alegria, como traz até hoje. Qual felicidade é quando, após pregarmos o Evangelho, a palavra de Deus, alguém sente no seu coração que algo aconteceu diferente, que houve uma ação do Espírito Santo de Deus nele, que a pessoa realmente se converteu a Cristo, que ela abandonou uma vida de pecado, uma vida de idolatria, uma vida de licenciosidade sexual, uma vida de tantas coisas ruins que ele vai dizer lá no final do texto que lemos, para ser abandonada. A vida de pecado é que devia ser abandonada, e não o cultivo de tradições religiosas tão somente. Porque percebam, aqueles homens que estavam ali insistindo, indivíduos que estavam insistindo para os irmãos se circuncidarem, eles estavam preocupados com um ritual religioso, que era próprio dos judeus. Os gentios não tinham nada a ver com aquilo. Então, eles tinham que respeitar essa condição. E, ao invés de se preocuparem em impor isso àqueles irmãos recém-convertidos, os judeus deviam se alegrar, como estão se alegrando aqui as igrejas da Fenícia e da Samaria, com todos os irmãos, ao saber que Cristo
agiu na vida daquelas pessoas e eles se converteram. O evangelho chegou ali e houve conversão. Então, a trajetória saindo da cidade de Antioquia até Jerusalém, passando por outras cidades, Lucas destaca que Paulo e Barnabé narraram a conversão dos gentios. Isso já estava servindo, irmão, de preparatório para os argumentos que iam ser utilizados lá na reunião deles, no concílio. E dizer, olha, Deus operou na vida dessas pessoas, elas foram salvas. Como vamos agora colocar um fardo sobre elas? Então percebam, a pregação do Evangelho trouxe também esse aspecto negativo na vida daqueles indivíduos que, mesmo sabedores de que é Jesus quem salva, estavam distorcendo o Evangelho, estavam inseridos no contexto da igreja e, por isso, estavam causando esse dano, necessitando desse trabalho todo, dessa viagem, dessa discussão e desse debate para resolver a situação. Mas os discípulos não se intimidaram, os apóstolos não se entregaram. Eles viajaram para resolver a situação e eles chegaram a Jerusalém e ali foram bem recebidos pela igreja, foi bem recebido pelos apóstolos, foram bem recebidos pelos presbíteros. E olha só o que aconteceu, eles relataram tudo o que eles fizeram? Não, o que Deus fizera com eles. É outro aspecto importante, irmãos. Os apóstolos não se achavam mais importantes. Eles sempre retratavam que era Deus operando através deles. Eles nunca tomavam para si o poder. Eles nunca se diziam, olha, eu curei pessoas, olha, eu fiz isso. Não. Eles dizem, Deus fez. E, de fato, quem faz é Deus. Quem cura, quem faz os milagres, como fez naquele tempo, foi Deus. Os apóstolos sempre foram instrumentos nas mãos de Deus. Da mesma forma como hoje, nós, pregadores da palavra, somos instrumentos nas mãos de Deus. Deus é quem há de operar no coração do ouvinte. Deus é quem há de aplicar, através da ação do seu Espírito, a palavra pregada para que haja edificação, para que haja conversão. Por isso que devemos orar, e oramos, e pedimos a Deus, Senhor, abre a mente, o coração das pessoas para ouvir a sua palavra e crer, e moldar a sua vida agora de acordo com a palavra que está sendo pregada. E foi assim que os discípulos fizeram, os apóstolos, não é? Foram bem recebidos, demonstrando que a autoridade deles estava em harmonia com a autoridade dos irmãos da igreja de Jerusalém, e assim aconteceu, mas mesmo assim, sendo bem recebidos, o que é que aconteceu? Versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, olhe só, eram da seita dos fariseus, e haviam crido. Crido em quê? No Evangelho. Ou seja, estava se dizendo uma pessoa cristã. E o que é que eles disseram? É necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, vejam, esses que haviam se crido e vinham da igreja, da seita dos fariseus, insistiam que os recém-convertidos da igreja lá deveriam receber a circuncisão. Teimosos. Insistiam com isso. E então, os apóstolos se reuniram, os presbíteros também, para examinar a questão. Vamos saber de fato se é assim. Por que essa insistência desses homens de que aqueles que estão se convertendo devem ser circuncidados? Havendo grande debate. E aí começaram a debater. Aí Pedro, que era o líder dos apóstolos, não é? Pedro, então, tomou a palavra e Pedro disse assim: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Paulo
com autoridade apostólica, relata para aqueles irmãos essa situação. Olha, eu fui escolhido por Deus para pregar aos gentios. O quê? A palavra do Evangelho. E eles crescem. Então, Pedro deixa claro que o que é importante para que haja a salvação de alguém é a pregação do Evangelho. O que a pessoa que não é crente precisa ouvir é que a salvação só existe em Cristo Jesus. O que o descrente precisa ouvir é que ele precisa arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus para a sua salvação. É esse o Evangelho, não tem outro. Foi este Evangelho que Pedro recebeu, os demais apóstolos, e deviam continuar pregando. Pregar a Cristo tão somente, aquele mesmo que já havia passado por aqui, por essa terra, que havia morrido, mas ressuscitado ao terceiro dia, e que está agora no céu, à direita de Deus Pai, onde há de vir para julgar vivos e mortos. É esse Jesus que, sendo pregado e sendo crido, confere a salvação a quem crê. É pela fé que é salvo, pela graça, mediante a fé, que a pessoa é salva. Então, essa verdade objetiva da palavra de Deus é o que era importante a ser dito. E não haveria nenhuma exigência pós-conversão de que a pessoa deveria ser circuncidada. Aliás, Jesus já deixou determinado o que era para se fazer. Lembra na comissão que Jesus dá no final de Mateus 28? Mateus 28, no último capítulo de Mateus, a grande comissão. Olha o que Jesus disse. Mateus 28, versículo 18. Olha a orientação que Jesus disse. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Fazendo o quê? Circuncidando? Não. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que mais? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então vejam, esta foi a grande comissão que Jesus deu à sua igreja, aos seus discípulos. Vá, pregue o Evangelho, façam discípulos e batize esses discípulos. E ensine esses discípulos a andar de acordo com a minha palavra. Vejam, foi assim que Jesus definiu. E de repente chega agora, esses homens se levantaram lá no meio da igreja e queriam exigir uma coisa que Jesus não exigiu. O que Jesus exigiu foi: se batizem. Aos que forem sendo feitos discípulos, sejam batizados. Então, o rito de iniciação na igreja cristã é o batismo, não é a circuncisão. Por isso que nós entendemos, os cristãos, não é? Nós, principalmente, da nossa denominação, que cremos ou que batizamos as nossas crianças em razão exatamente dessa transição. A circuncisão era feita no passado e era o ritual de iniciação da criança como fazendo parte do povo de Israel. Aí quem substituiu isso? O batismo. Então, o batismo, que é cristão, ele então é dado àqueles que chegam na igreja já adultos, mas também àqueles que são filhos dos crentes. Recebem também o batismo como rito de iniciação, faz parte da igreja. Por isso que as crianças são denominadas de membros não comungantes. As crianças batizadas na infância, como criança, são membros da igreja não comungantes. Elas não fazem parte da comunhão, elas não comungam, não comem o pão e o vinho. E isso é dado aos adultos. Por quê? Porque o fazer parte da comunhão da Santa Ceia envolve a confissão, a profissão de fé. Confessou e creu. E aí se recebeu essa condição, por isso
faz parte da igreja, come do pão e bebe do cálice. A criança não. Mas ela não podemos chegar e dizer assim, a criança deixa ela ir à vontade. Quando ela crescer, ela vai saber se ela quer ou não. Mas não se trata disso. Você não está, quando batiza o seu filho, como eu batizo o meu filho, eu não estou dizendo, agora está salvo já. Não. Eu estou dizendo que eu vou ensiná-lo a fé que eu tenho. A fé que você tem, você vai transmitir para os seus filhos, conforme já é feito. Né? Todo pai crente, toda mãe crente, eles passam aquilo que crê para os seus filhos. Oram com seus filhos, né? Leem a Bíblia com seus filhos, né? Trazem os seus filhos à igreja. Todo o processo dos filhos dos crentes é assim. E olha que assim, também nas outras religiões, eles também fazem esse tipo de coisa. Eu percebi um dia como eles... e olha que é uma coisa que a gente sabe que não vai trazer a salvação das pessoas, mas eles fazem, eles conduzem, eles ensinam, eles levam as suas crianças para serem catequizadas. Né? Fazer o quê? Aprender a sua religião. Então, tem pais e mães que fazem isso. Vou levar meus filhos para aprender a religião dos meus pais, a minha religião. E não está errado. O que está errado é aquele tipo de ensino que não é o Evangelho. Mas, então, e esse princípio nós devemos ter, porque é um princípio bíblico. Deus mandou fazer o que? Lá em Deuteronômio, inculca a palavra aos seus filhos. As crianças devem ser alvo da atenção dos pais, de ensiná-los a orar, de ensiná-los a cantar, de ensiná-los a ler, de ler a palavra. É importante isso, importantíssimo. São princípios que vão ficar na vida deles, mesmo quando depois deles crescerem e abandonarem ou não quiser ficar na igreja, mas aquele ensino que os pais passaram fica lá. Eu digo isso por experiência familiar. Um dos meus irmãos mais velhos, eles não continuou na igreja, não se firmou, mas ele já agora adulto, aí com a sua esposa começaram a frequentar uma igreja dita evangélica, e aí a igreja era de um viés diferente, né, do nosso, e aí ele disse assim, aí a pessoa queria, olha, venha, você tem que... Aí eles, não, se tiver de ir para alguma igreja, eu volto para a igreja que era do meu pai. Então, veja, ficou na mente dele, está lá a semente, então está guardado, mesmo que ele não esteja a servir, não esteja a fazer corretamente, mas está lá a semente. Então, há esperança, enquanto ele estiver aqui, nesse mundo, de que aquela semente germine, de que ele creia, e que se volte para Deus, e que venha servir ao Senhor e à sua igreja. Então, essa é a perspectiva. Nada é por acaso. Se você recebeu a palavra de Deus ainda na infância, como eu recebi, louvado seja Deus. É uma bênção poder crescer na presença do Senhor, na igreja. Mas se você já adulto recebeu a palavra de Deus, louvado seja Deus, porque foi nesse tempo que o Senhor lhe concedeu essa graça. Mas você tem a oportunidade de, sendo adulto, tendo a sua família, já começar agora a orientar a seus filhos nos caminhos do Senhor. Coisa que você não obteve, mas você possa fazê-lo com os seus filhos. Então, esse é o princípio, né, que nós abrimos aqui esse parênteses para explicar como nós devemos agir em essas situações. Voltando aqui, então, ao texto. Pedro, então, fala àqueles irmãos, né, diante do concílio ali reunido, que ele foi escolhido por Deus para pregar o evangelho aos gentios e eles crescem. Ora, Pedro diz, ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles também, como também a nós nos concedera. Então veja, Pedro aí começa a quebrar a barreira. Irmãos, Deus concedeu o mesmo Espírito que nos concedeu a nós, judeus, também concedeu a eles, gentios. Então não há empecilho, não há por que ficarmos aqui dizendo, olha, vamos circuncidar, não vamos circuncidar. Esse debate, na verdade,
é vazio, é sem sentido quando você se depara com essa situação. E então ele diz: olha, o Senhor não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Está vendo? Foi desta maneira que Deus fez. Então, aqueles irmãos que insistem em querer cobrar dos recém-convertidos a circuncisão estão equivocados. Deus não fez assim. O Senhor simplesmente lhes concedeu o Espírito Santo, o mesmo Espírito que concedeu a nós, judeus, também concedeu a eles, gentios. E o Senhor não estabeleceu distinção. Deus nos disse: olha, de um lado ficam os judeus circuncidados, de outro lado ficam os gentios que não são circuncidados. Não. Agora acabou isso. Isso não existe mais, isso não deve ser levado em conta. Não há barreiras que devem ser levantadas, porque o Senhor Deus purificou pela fé o coração. A purificação não se dava mais pela circuncisão. A purificação não se dá pela água visível do batismo, não. A purificação se dá pela fé, o coração é purificado pela fé. Então, quando você crê no Senhor Jesus, no sangue de Cristo que foi derramado na cruz, você está purificado. Então, não é o rito em si que vai trazer essa condição. Por isso que a gente não fica se debatendo com relação à forma do batismo, né? Tem gente que acha que é um absurdo batizar só com um pouquinho de água. Tem que ser nadando para valer o batismo. Não, não tem isso. Não é a quantidade de água, porque a água do batismo não tem poder nenhum de purificar ninguém. Aí tem gente que acha: não, mas tem que se lavar. Se não se lavar, continua sujo. Mas é um símbolo, é um sinal que as pessoas não entendem e acham que o batismo tem que ser nadando ou imergindo, né? Já para nós, da nossa denominação presbiteriana, nós não nos preocupamos com isso. Para nós não importa se você se batizou por imersão ou por aspersão, que é o nosso caso, não faz diferença nenhuma. O que vale é em nome de quem você foi batizado, conforme a fórmula que Jesus deu, onde batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você recebeu o batismo, se foi por aspersão, por imersão, por efusão, que é outra forma também, para nós isso não faz diferença alguma. Até mesmo porque muita gente batizou-se por imersão e não está mais na igreja. Eu lembro de uma situação dessa, numa congregação que trabalhávamos próxima à Grande Aracaju, e tinha uma senhora que frequentava a igreja, e ela disse uma vez assim: eu já fui batizada nas águas. Mas essa senhora tinha uma prática de fazer uso de aquelas macumbas, aquelas mandingas, aquelas coisas de feitiçarias. Veja, uma pessoa abriu a boca para dizer que foi batizada nas águas, e ela usou essa expressão como se fosse uma coisa, né, uma espiritualidade, um patamar a mais, o fato dela ter se batizado nas águas. Mas ela não tinha uma vida coerente com aquele batismo que ela supostamente disse ter e que achava que aquele batismo tinha um grau de importância muito grande. Não, ela não era compatível. Ela disse isso, mas a vida dela totalmente contrária à verdade do Evangelho. É o que Pedro está tentando mostrar aqui. Olha, a obra de Deus foi feita no coração das pessoas, Deus os purificou pela fé. As pessoas agora, eles estão crendo em Jesus, estão salvos em Jesus. Eles foram purificados pela fé em Cristo. Os seus corações estão purificados. Há também a certeza de que o Espírito Santo de Deus foi concedido a eles. Entendem? O Espírito Santo foi concedido a eles. Então, eles não estão ali, à toa, largados aí de qualquer forma. Não. Eles estão ali porque receberam o Espírito Santo e foram purificados pela fé. Agora, pois, Pedro diz,
por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Que palavra, né, maravilhosa do apóstolo Pedro. Olha, isso que vocês estão fazendo, olha como ele diz, tentando a Deus. Estão tentando a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que ninguém pode suportar. De fato, aquelas tradições, aqueles rituais todos pesados do Antigo Testamento, de sacrifício de animais, de tudo, é pesado. Então eles não podiam, nem deviam achar, né, que aquilo estava maravilhoso. Não estava. Era até uma coisa errada, uma tentativa de estar tentando a Deus, pondo uma cerviz sobre aqueles discípulos. Então, é importante entender, irmãos, vejam, aquelas pessoas tinham recebido o mesmo evangelho que os outros, os judeus e os gentios, receberam o mesmo evangelho, mas perceberam as consequências diferentes de um e do outro. Os gentios creram e, quando eram narrada a conversão deles, trazia uma alegria na igreja. Os judeus ficaram de nariz torcido e disseram: espera aí, não basta crer não, vocês têm que primeiro passar por a circuncisão, tem que você cumprir a lei de Moisés, um jugo pesado. Sabendo eles que esse jugo pesado não podem suportar, nem eles mesmos. Pedro diz aqui, nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Nenhum de nós carregamos mais esse jugo. E vocês estão querendo jogar isso nas costas dos discípulos, dos irmãos recém-convertidos? Parem com isso. Beira, de fato, a loucura. Mas Pedro fecha de maneira espetacular a mensagem, a sua fala, dizendo assim: cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. E é isso mesmo. A nossa salvação foi pela graça. É o favor imerecido. Nunca foi, nunca será por obra. Por obra da lei, ninguém será justificado. Ninguém tem autoridade de chegar na frente da igreja, dos irmãos, e dizer: olha, a partir de hoje, vamos exigir que se faça isso e isso, para que, de fato, vocês sejam salvos. Não. A salvação se dá tão somente pela fé, pela graça, mediante a fé. A graça do Senhor Jesus foi quem salvou a Pedro, a Paulo, Barnabé, todos aqueles gentios e a todos nós aqui, que hoje já desfrutamos desta grande bênção do Senhor, de sermos salvos. Então, na pregação da palavra de Deus, do Evangelho, na pregação de Cristo, trouxe a consequência para nós positiva de sermos agora filhos de Deus, porque cremos naquilo que foi pregado, cremos no Cristo que agora está vivo ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso, cremos no Cristo que há de vir para salvar a todos nós, para levar a todos nós a estar com Ele na eternidade. Cremos no Cristo que já disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Cremos nesse Cristo. Cremos no Cristo que trouxe a plena e concreta salvação na vida de quem crê. Deus deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o Evangelho que cremos. E esse Evangelho que cremos traz positivamente a nós a salvação que nós precisamos. Por outro lado, quando se prega a Cristo, também traz essas consequências negativas daqueles que não creem, ou daqueles que dizem crer, como foi o caso aqui daqueles judeus, mas querem inventar algo ainda mais. Olha, precisa fazer isso. Olha, precisa fazer aquilo. Olha, tem que guardar isso, senão não vai ser salvo. Tem que fazer isso, senão não vai ser salvo. A salvação é tão somente pela graça. Guardem bem isso.
Essa é uma doutrina básica para todos nós. O que se precisa fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Arrepender-se dos seus pecados. Mas o debate continuou. E para o parecer de Tiago, aí vem Tiago, que era, digamos assim, o presidente da Assembleia, do concílio lá de Jerusalém. E toda a multidão, então, silenciou. Quando Pedro disse, cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles lá, os gentios, o foram, a multidão silenciou. Aquele debate parou. Passando, então, a ouvir agora Barnabé e Paulo. Então, falou Pedro, depois fala a Barnabé e a Paulo, que contavam. Aí Paulo e Barnabé fizeram o quê? Contaram quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então, esse foi o relatório de Paulo e Barnabé. Irmãos, olha o que Deus fez. Deus fez isso, fez aquilo, libertou fulano. Pessoas deixaram de estar dominadas pelo demônio, pessoas foram curadas das suas enfermidades, pessoas foram salvas nos seus corações, purificados. Deus fizera tudo isso por meio deles, Paulo e Barnabé, entre os gentios. Argumento forte. Não houve nenhuma situação que precisou circuncidar-se. Deus não deixou de operar a sua graça, a sua misericórdia, a bênção na vida daquelas pessoas por conta de que eles não puderam ou não quiseram circuncidar-se. Não houve isso. Deus fez. E ele deixa claro, foi Deus quem fez. Depois que eles terminaram, então Barnabé e Paulo deram o relatório e disseram o que foi que Deus fez por meio deles. Aí veio Tiago. E Tiago disse assim, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão, Simão é Pedro, viu? Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Olha por onde Tiago foi. Meus irmãos, Deus visitou os gentios. Deus visitou porque Ele quis constituir dentre aquele povo um povo para si, por seu nome. Deus visitou esta cidade e trouxe vocês para serem parte da igreja. Estamos aqui e vocês estão aqui porque Deus os chamou para isso. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Olha aí o argumento de Tiago. Irmãos, confere agora, olha só o que aconteceu. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então vejam, irmãos, o escrito já está nos profetas. Isso que ele está dizendo, que diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Sabe onde isso está escrito? Lá em Amós. Amós 9, versículo 11 e 12. Está escrito essa verdade. Veja, Amós, um profeta do Antigo Testamento, já proferiu essa profecia relacionando aos gentios. Então, o que Tiago faz? Olha aí a importância de conhecer as Escrituras, né? Tiago faz o linking, mostrando, olha, irmãos, Pedro já expôs aí o que Deus fez aos gentios. E o que Deus fez aos gentios por meio de Pedro, confere com o que está escrito na profecia de Amós. O profeta Amós falou assim, e é isso que está acontecendo. Então vejam, olha que interessantíssimo isso aqui. Não há, de maneira alguma, a intenção das pessoas de fazer com que haja coisas diferentes daquilo que Deus falou antigamente. Não. Deus falou que os gentios iam ser alcançados e está sendo alcançado. Mas Deus não disse que esse alcançar dos gentios
tinha que ser de acordo com o que ele fez com os judeus. Os judeus foi uma coisa particular, eles receberam de fato todas aquelas regras e normas e leis que o Senhor tinha dado, mas os gentios não. Os gentios já iam ser naquela etapa onde o Cristo já teria vindo e iam alcançá-los. Então é isso que está acontecendo. É o cristianismo em voga. O que está valendo agora é olhar para Cristo. Todo aquele judaísmo, toda aquela prática judaica foi importante? Foi, mas já passou. O que está valendo agora é o que Cristo fez. E o que os gentios estão recebendo é a profecia de que o Senhor, de fato, estendeu a eles o seu favor, a sua graça. E aí ele diz: pelo que julgo, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Não devem ser perturbados. Jamais deve se impor às pessoas. Um exemplo disso seria hoje, por exemplo, vocês chegassem aqui à igreja, e aí a gente, olha, para ser crente aqui, tem que todo mundo usar, os homens têm que usar terno. Olha, para ser crente aqui, vamos dividir a igreja, homem de um lado e mulher de outro. Esse tipo de coisa vazio, sem sentido. Olhe, para ser crente aqui, a mulher não pode cortar o cabelo. Olhe, para ser crente, tem que andar de determinadas formas. Que é um absurdo, mas existe, viu? Eu estou citando assim, mas existe coisas assim. Invencionices da cabeça do homem. Este não é o Evangelho. O Evangelho é: creia no Senhor Jesus para a sua salvação. E a consequência de quem assim crê é ser salvo. E a consequência de quem não crê é continuar perdido. Não é o estereótipo da pessoa que vai determinar a sua salvação. Porque, como nós bem sabemos, quantas e quantas pessoas andaram por este caminho, começaram a vestir uma indumentária que quem olhasse para ele dizia: fulano é crente, olha a roupa que ele está vestido. E depois esse fulano faz um escândalo terrível, nega o Evangelho, faz um escândalo que o nome de Cristo vai para a lama. Então, não é por aí, não é pela roupa, não é pelo estereótipo aparente da pessoa, é pelo coração, é pelo caráter, é pela transformação que o Evangelho de fato traz, de verdade, porque a pessoa creu em Jesus para a sua salvação. E claro, naturalmente, que um crente em Jesus, ele vai se portar, de maneira certa, vai se vestir de maneira decente. Eu creio assim, mas não deve ser uma imposição, não é uma regra. A igreja não pode chegar aqui e dar irmãos, vamos mostrar aqui o modelo de roupa que você vai ter que vestir para andar na igreja. Não. O crente sadio, mentalmente, espiritualmente, ele vai se portar de tal maneira que ele vai se vestir da melhor maneira possível que ele pode se vestir para vir à casa do Senhor. Não vai ser eu que tenho que impor isso. Não é da liderança, não é se levantar e começar a procurar coisas para falar de A e de B. Olha, a fulana é crente, mas olha como ela se veste. Mas se a fulana é crente, ela tem que se vestir modestamente. E se ela não estiver dando testemunho, se estiver fazendo isso provocativamente, vai dar conta a Deus. Todos nós vamos prestar conta. Então não cabe ficar impondo um jugo pesado às pessoas, porque isso acaba depondo contra o Evangelho. Quantas pessoas estão aí decepcionadas? Eu soube uma história, muito tempo isso atrás, de uma jovem que tinha um problema não, ela tinha um cabelo que não era um cabelo liso, e aí ela usava um cabelo curto. Aí foi à igreja, uma determinada igreja, não foi a nossa igreja não, foi uma determinada igreja. Chegando lá, foi olhada assim, atravessada, e a pessoa se sentiu estranho, aquela situação ali, foi visitar aquela igreja e acabou indo embora, não voltou mais. Por quê? Porque as pessoas começaram a olhar diferente, porque a pessoa tinha um cabelo crespo, o cabelo não era longo, porque naquele tipo de igreja, o estereótipo da mulher é o cabelo comprido. Ora, se a mulher não tem o cabelo comprido, ela vai inventar um cabelo?
para poder ser crente? Absurdo, não tem nada a ver. Você vê como é as coisas, né? É a mesma coisa aqui. Os absurdos do judeu, impor para a pessoa ter que ter um cabelo ou ter que ter uma circuncisão para ser salvo. Não existe isso. Isso aqui é uma tentativa de distorção do Evangelho. Aí a necessidade, olha, da reunião, do concílio para resolver a questão. Olha a sensatez desses homens, olha a sabedoria de Pedro, de Barnabé e Paulo e de Tiago, os líderes ali, falando, né? E olha como ele vai terminar dizendo assim, olha, pelo que eu julgo Tiago dizendo, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham, olha aí, o que é para fazer? Se abstenham das contaminações dos ídolos. Aí sim, se abstenham dos ídolos, das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, aí sim, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, Moisés, quando ele fala Moisés, é a lei, viu? Os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então vejam, ele não diz que é para não considerar o que Moisés disse. Continuaria, ele diz, olha, Moisés, a lei, está sendo lida todo sábado nas sinagogas, naquele contexto lá. Estava sendo lida. Ou seja, os judeus não iam deixar de ouvir a lei que é dada por Moisés. No entanto, ele dá 3 coisas que a pessoa devia fazer. 3 abstenções, que em resumo quer dizer o seguinte, sejam santos, se santifiquem. É isso que ele quer dizer quando ele diz, se abstenham de contaminação de ídolos, ou seja, de idolatria, se abstenham de relações sexuais ilícitas e se abstenham de comer animais sufocados. Com essas situações que eram relatadas lá em Levítico, qual era o objetivo de Levítico que nós já estudamos? A santificação. Então é isso. O que você, como crente, tem que fazer agora? Se santificar. O que a igreja precisa demonstrar? Que é um povo santo. E essa condição de igreja ser o povo santo é o que vai servir de testemunho para a sociedade. As pessoas precisam entender que há um povo santo, que há um povo diferente. Mas essa diferença não é por religiosidade apenas. Não é porque eu vou me vestir de uma forma para que as pessoas me vejam como um crente. Não. É pela vida, é pelo caráter, é pelo procedimento, é pela santidade. E é isso que importa. Então, meus irmãos, para concluir, se a pregação de Cristo trouxe em sua vida a consequência da salvação, viva como tal, viva como um santo de Deus. Não crie polêmica, não entre em debates vazios, coisas que não trazem edificação para a sua vida nem para a igreja. Não. Se você tem a fé em Cristo puramente e simplesmente, viva como tal. Por outro lado, que você não seja levado ou tentado a caminhar por esse lado do debate, da polêmica, de querer desfazer do Evangelho, de colocar um fardo pesado na vida das pessoas. Não. Saiba de uma coisa, a salvação é pela graça mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não teime, não queira impor a salvação a ninguém, porque você não vai conseguir. Mas pregue o Evangelho para que as pessoas ouçam e creiam pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo de Deus. Foi assim que o Senhor fez aqui em Atos. É assim que o Senhor fez na nossa vida, no dia que nós nos convertemos a Ele. É assim que Ele continuará fazendo na vida de todos aqueles que há de crer. Serão salvos pela graça, mediante a fé. E não saiam desse caminho, desta boa doutrina, desta palavra. E continue assim, vivendo a Cristo e pregando a Cristo. E vocês vão perceber que a consequência disso é a salvação de todo aquele que há de crer. E a perdição ou juízo em todos aqueles que não vão crer.
porque não existe a possibilidade de ser uma pessoa neutra. Quando se diz respeito à salvação da alma, não existe neutralidade. Não existe a possibilidade de alguém dizer assim, olha, eu não sou crente, mas também não sou perdido. Não existe. Ou se está salvo pela graça, mediante a fé, ou se está perdido e morto em delitos e pecados. E esta condição é, em geral, é para todo mundo. Salvo pela graça, filho de Deus, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, se congrega, frequenta, vem fazer parte da igreja. Perdido, não vai se firmar, vai continuar nessa lida e perdido no mundo. E ainda há aqueles que vão ficar no intermediário. Quais são os intermediários? Aquele que nós vimos em Hebreus, pessoas, ou na parábola do semeador, né? Aqueles que vão receber com alegria, mas não vão estar firmados em Cristo. Também é a mesma coisa do que recebeu a palavra e o diabo arrebatou, nem permitiu que ouvisse a palavra de Deus. É a mesma coisa. Ficar numa situação intermediária não é bom. O ideal é sim, sim, não, não. Ser cristão e viver como Cristo quer que nós vivamos. Ser não cristão e viver como o diabo quer que se viva. É assim que acontece. Ou se é cristão, filho de Deus, nascido de novo, e viverá como Deus quer que você viva, santo, ou não. Pode-se também, é outra opção que a pessoa tem. Não, eu não quero viver como Cristo quer que eu viva, não. Tudo bem, então você vai viver como o diabo quer que você viva, como a sua carne quer que você viva, perdido no mundo. É a consequência. Mas nunca deveremos deixar de pregar o Evangelho e nem devemos temer as consequências que ele pode trazer, positivas ou negativas. Para os que creem, alegria, como aconteceu naquele tempo. Quando se relatava a conversão dos irmãos, que alegria na igreja. Quando se relatava a situação dos judeus, que estavam distorcendo o Evangelho, que tristeza. Pessoas dizendo que criam, mas queriam impor uma norma, uma regra para as pessoas fazerem parte da igreja e desfazendo do Evangelho de Cristo. Porque eles estavam dizendo, como esse absurdo que disse no início do texto, se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha que absurdo, que mentira, né? Que heresia afirmar isso para aqueles irmãos que estavam recém-convertidos na igreja. Então, que Deus nos livre, irmãos, de termos essas ideias distorcidas e erradas do Evangelho, mas que continuemos firmes e caminhando no verdadeiro Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Ele, pois, nos abençoe e olhemos firmemente para Ele, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Oremos. Ó Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome. Agradecidos, ó Deus, somos diante do Senhor pela bênção que nos trouxe, de estarmos aqui nesta noite e ouvir a pregação da palavra, de como devemos entender as consequências da pregação de Cristo. E que a pregação do Senhor Jesus, que um dia nos alcançou, nos trouxe essa maravilhosa consequência de estarmos hoje aqui, salvos pela graça. Muito obrigado, ó Deus, por tão grande bênção. E rogamos a Ti, Senhor, que estendas desta graça na vida de tantos outros que ouviram esta palavra, ou de outros que estarão transmitindo esta palavra para outras pessoas também não crentes, que a Sua graça continue agindo e atuando nos corações, e que todos aqueles que o Senhor já escolheu, dentre esses que residem nesta cidade, sejam alcançados pela pregação genuína, fiel, do Evangelho poderoso do Senhor Jesus. É no nome dEle que nós oramos e agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, sobre